E aí, pessoas que habitam nesta rosquinha que chamamos de Terra. Hoje é dia 2 de março de 2023. Primeiro, sorri aí, acene aí. Eu me recuso a explicar sobre o que se trata. Me recuso a falar sobre o conceito de tudo isso. Eu acho que com o tempo vocês pegam, né? Mano, eu queria falar, primeira coisa, sobre ontem, que teve um acontecimento diferente, no mínimo, pra dizer o mínimo. Cara, ontem eu fui na autoescola, eu fui fazer o pagamento, assinar as coisas lá, né? E, cara, de primeira eu já percebi as máscaras sociais sendo postas nas pessoas, no geral. Em mim, inclusive. Eu tive que preencher muitas coisas lá de problemas e tal. E nada contra a pessoa que me atendeu, não conheço inclusive, mas parece ser gente boa. Mas até pelo assunto puxado, pelo pelo jeito que as coisas foram andando, eu senti aquilo tudo muito forçado. Sabe quando tu, sabe quando tu tenta forçar uma amizade, forçar uma intimidade, quando não necessita, sabe? Quando não tem necessidade. Eu com certeza ele estava tentando fazer isso, até para quebrar um galho, ok? Ah, mas tem coisas que a gente. Como é que eu posso explicar? Tem coisas que a gente simplesmente só aceita. Como, por exemplo, eu tenho alguns problemas, né? Alguns. Poucos problemas físicos. Como, por exemplo, eu tenho uma parada aqui que não é nada demais. É, ele em si não é um problema que vai me matar ou algo do gênero. A princípio, né? Mas eu não posso sofrer uma porrada um pouco mais forte nessa região aqui, porque meio que os meus ossos eles já são muito próximos ao pulmão. Caso acerte, caso tenha essa porrada um pouco mais forte, se o osso encostar, pode dar muito problema. Pode dar hemorragia no pulmão, pode dar um monte de problema assim. E coisas assim que são faladas em torno dessa conversa que tu tem para fazer uma habilitação. Sim, eu tô falando tudo isso por causa de uma habilitação que eu fui começar a fazer. Mas foi um negócio que veio na minha cabeça, então é legal eu comentar. É, coisas que não é que você tem que mentir, mas é coisas que você tem que omitir por pura e simples praticidade. Você tem que omitir coisas para eles não terem que trabalhar mais e terem que conversar mais com outras pessoas e ver o seu caso em específico, blá, 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 blá. E para você também conseguir as coisas mais rápido, o famoso jeitinho brasileiro, né? Enfim, por que eu tô falando disso? Porque, cara, muita gente já sabe uma das minhas viagens que eu mais adoro fazer, e inclusive eu acho que é legal abrir aqui, eu vou fazer, é sobre o Jester, o bobo da corte, que a maioria das pessoas não vê a importância dele e não vê o quão grande é, ou no caso era, o bobo da corte naquela época, dos reis e tal. Seguinte, para quem não sabe, muitas vezes o bobo da corte ele tinha um outro emprego é,
na região ali. E ele conseguia fazer as palhaçadas, fazer o rei rir, divertir o rei e tal. Mas ele só entrava lá na frente do rei, ele só podia estar ali na presença do rei, maquiado e tudo com aquela roupa toda espalhafatosa e tal. E normalmente esse cara não contava para a sociedade padrão, onde ele estava antes, normalmente um pouco mais pobre, coisa assim, ele não contava que ele era o bobo da corte do rei. Às vezes pegava meio mal também, né? Você, tipo. Não era todos os reis que eram tiranos e horríveis e tal, mas normalmente você não falava que você trabalhava para o rei. E cara, só da pessoa ser uma anônima já é uma coisa muito incrível. Porque pensa, você é um anônimo para o rei e você é um anônimo para a sociedade. Os conselheiros do rei, eles tinham que pedir permissão para um monte de coisa, para fazer um monte de coisa perto do rei. Tinha que pedir permissão pro próprio rei para fazer as coisas. Cara, o bobo da corte não precisava disso. Ele podia fazer a palhaçada que ele quisesse. Ele podia encostar no rei. Ele podia fazer. Ele podia fazer piadas absurdas sobre o rei. Se fosse para o divertir. Se o rei risse, estava tudo certo. Mano, e essa liberdade é uma coisa incrível. Porque, pensa, se o bobo da corte fosse um pouco mais perigoso, ele podia muito bem ser um assassino lá na sociedade antiga, na sociedade dele. E na frente do rei, ele tava ali trabalhando normal, era bem remunerado por isso, mas era só chamado de vez em quando e tal. E o rei nunca desconfiaria. E ao mesmo tempo, o Jester, que é bobo da corte em inglês, tá? Eu prefiro chamar de Jester, eu acho mais bonito. Ele tinha um poder muito absurdo na mão dele. Que se ele matasse o rei, dificilmente alguém saberia quem é a pessoa por trás do Jester. Dificilmente. Dificilmente. No máximo, a pessoa que o chamou, que o convidou para ser o Jester do rei. Só que aí que tá. Normalmente, esta pessoa que chamou esse Jester, cara, poderia tranquilamente ser uma oposição ao rei, não querer mais o rei. Ele pode fazer o próprio Jester matar o rei facilmente. E ele nunca seria pego. Nunca seria pego. E às vezes até tem relatos, claro, não são todos, mas tem relatos do Jester mesmo matando esse cara que contrata ele para poder fazer os seus experimentos, digamos assim, criminais. E o Jester é uma boa metáfora pro que a gente chama de máscara social, né? Que, porra, acho que todo mundo tem disso, que você é a única pessoa que se conhece completamente 100% em todos os aspectos. Você para sua mãe é uma coisa. Para sua mãe, você demonstra uma face, demonstra algumas virtudes e alguns defeitos, mas você nunca demonstra 100%. Um belo exemplo disso é muitos casos de suicídio, coisas do gênero, de que as mães não aceitam que o filho se matou, porque ela fala pra todo mundo: não, mas ele não era assim, ele era feliz, ele tinha muitos amigos, ele sempre tava sorrindo. Cara, isso era pra ela. Você pra você mesmo, você nunca tá igual. Tipo, igual você demonstra pros outros. Daí isso tem vários ramos. Você pra uma para um para um namorado, namorada é uma coisa, pra amigos é outra, daí tem tipo grupos de amigos mais pessoais que
conversam todo dia com você. Daí grupos para amigos esporádicos, você é outra coisa, na faculdade você é outra coisa. E cara, você vai se moldando. A pessoa que chega e fala pra você, não, eu sou o mesmo com todo mundo, provavelmente ela tá mentindo pra você, tá ligado? Claro, tem coisas que são um pouco mais. São um pouco mais profundas. Como por exemplo. Sabe, tu não vai chegar pra tua mãe e contar. Não sei, provavelmente tem pessoas que fazem isso, mas contar quantas pessoas você pegou na balada e como que foi e tal, detalhadamente, cara, você não conta isso pra sua mãe, normalmente, né? Mas para um amigo mais íntimo você pode contar. Mas mesmo para esse amigo mais íntimo, você pode não contar 100% dos fatos. E a única pessoa que vai saber 100% dos fatos é você. É... Para falar bem a verdade, eu esqueci porque eu comecei a falar disso. Eu sei que é por causa das máscaras, mas enfim. Isso é um exemplo muito bom do que eu falei anteriormente. E cada vez que eu percebo uma máscara se formando, quando eu saio na rua, eu saio pouco na rua, eu não saio muito. Mas quando eu fui para São Paulo ano passado, até agora quando eu fui na autoescola, cara, aqui em São Paulo, tudo a mesma coisa. Toda vez que eu olho para alguém e eu vejo o comportamento da pessoa, eu consigo ver essa máscara se formando e eu fico abismado. Eu fico muito interessado. O meu olhar é um pouco diferente quando eu percebo que eu tô observando isso. Eu fico tentando vendo o jeito da pessoa, como que ela fala, como que ela se comunica, vendo o que ela tá escondendo por trás da máscara. Isso é meio loucura da minha cabeça, talvez, ficar pensando isso. Mas eu fico muito curioso, tipo, de verdade, assim. Por exemplo, pessoas que falam muito demais, ou pessoas que são muito escandalosas e coisas assim, que falam esgaçado e fala gritando e coisas assim. Cara, eu queria muito saber que tipo de frustração essas pessoas carregam, porque normalmente carrega muita frustração. Eu conheço casos assim, que no começo, obviamente, eu não sabia, mas quando eu fui cutucando, fui né, cavando as paradas, eu fui descobrindo, a pessoa foi falando, então realmente eu tava certo. Quando a pessoa é certinha demais, quando ela põe a máscara da pessoa correta, é interessante ir descobrindo coisas que tornam ela não tão correta assim, né? Ou quando a pessoa. Tem todos os extremos, né? Quando a pessoa é tipo. Bad boy, o cara todo marrento e tal lá. Tem as inseguranças mais idiotas. O que pra, normalmente pode ser idiota. Pra ele é uma puta insegurança que torna ele daquela forma. E que se ele não fizer aquele personagem, se ele não botar aquela máscara, o cara simplesmente não consegue conviver. Cara, obviamente eu tô falando pra uma câmera. Eu não estou olhando o chat, eu não estou olhando nada. Então, não sei a opinião de vocês sobre isso. Mas, cara, é um negócio que eu acho realmente muito interessante. E com certeza eu seria considerado um estranho pela maioria das pessoas que fossem ver eu falando esse tipo de coisa. Mas, cara, olhar o contato social das pessoas por esse âmago, por essa linha de visão é muito bom, tá ligado? É muito. Faz eu ter um pouco mais de empatia pela pessoa, um pouco mais de sensibilidade de querer conhecer a pessoa. Se eu não visse as coisas por essa forma, eu não teria interesse. Eu não teria interesse em conhecer pessoas novas. Eu não vou dar exemplo de nome de pessoas nem nada assim, mas se eu não vejo contradição, se eu não vejo que a pessoa instintivamente
não porque ela quer, mas ela tá escondendo alguma coisa e que eu queira buscar aquilo, pra mim é só uma relação vazia que, tipo, meio foda-se, assim, não, que eu não me importo em continuar, sabe? Acontece isso? Pô, acontece bastante. Tem muitas pessoas que eu converso uma vez e eu não quero nunca mais conversar na minha vida porque zero interesse. Tipo, ah, a pessoa mais legal do mundo. Caguei, sabe? Caguei horrores. Mas enfim, desenvolvido esse raciocínio, eu provavelmente não expliquei bem, eu dou muita volta. Realmente a minha comunicação não é a skill que eu mais upei. Mas eu melhorei muito depois que eu comecei a fazer as lives. Se vocês fossem ver a minha própria dicção no começo, era ridícula. Eu travava quando eu olhava pra câmera, coisas do gênero. Não que eu não trave hoje, não que eu não fique meio inseguro de fazer as coisas, não que eu fique pô, 100% à vontade com uma câmera ligada, assim, com pessoas podendo ver. Até porque eu sei que não são muitas pessoas. Mas. Quando eu tomei o gank do Jux, por exemplo, cara, veio 7.000 pessoas na minha live. Eu fiquei, primeiramente, emocionado por eu ter levado o gank, mas eu tava levando as 7.000 pessoas como se fosse as, sei lá, 5 que sempre me acompanhavam. Estavam sempre comigo, sabe? Mas eu não consigo fazer isso muito bem fisicamente, com pessoas físicas. Se tivesse 7.000 pessoas na minha frente, eu travava com certeza. Daí não saiu uma palavra. Se bem que, desde quando eu era pequeno, eu tenho. Não é, é uma frase que sempre me leva pra frente. E é uma frase que, ironicamente, sempre funciona. Em qualquer situação. Eu sempre dou um jeito. Ah, a situação é essa aqui, eu vou me fuder, eu não vou conseguir passar numa prova. Cara, eu dou um jeito, velho. Eu passo nessa porra. Ah, não sei o que, tu não vai conseguir chegar lá porque falta isso e tem isso aqui no caminho. Cara, eu dou um jeito. E eu, coincidentemente, até hoje funciona. Eu sempre dei um jeito em tudo, tá ligado? Faculdade, quando eu não fazia a menor ideia do que eu tinha que apresentar, eu entendi o conceito, mas eu não sabia o que eles queriam que eu falasse. Mano, eu sempre dava um jeito, apresentava da melhor forma possível, sob pressão, nervoso, sob pressão, mas eu dava um jeito. Que eu, que tipo, eu me botando numa situação constrangedora, numa situação que eu travaria com certeza, por exemplo, eu tô num palco, eu tô sentado na cadeira e me chamam num palco e tem 7.000 pessoas ali. Me chamam no palco para eu falar alguma coisa, para me perguntarem algumas coisas. Eu acho que se me perguntarem coisas, se tiver alguém para conversar comigo, eu acho que eu levo numa boa. Eu levo mais na boa. Se eu tiver que discursar e, sei lá, fazer alguma coisa para aquelas pessoas todas, sem um tema, sem alguma coisa fixa assim para eu, né, para eu concatenar as ideias, para eu espalhar o que eu preciso, bem espalhadinho, eu acho que eu tenho a sensação que eu travo, mas eu sei que se eu for posto nessa situação, eu dou um jeito. Esse podcast, por exemplo, até eu clicar em iniciar a transmissão, eu não sabia o que eu ia falar. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia falar. E eu ficava botando várias coisas na minha cabeça, como por exemplo, preciso ter filtro, não preciso. Joga a primeira coisa que vem na cabeça, não joga, não, filtra. Ah, vai ser cancelado, foda-se. E coisa do gênero. Eu tô jogando sem filtro. É. O mínimo, tipo, o mínimo que eu tô pensando em. O mínimo que eu tô. Que passa pela minha cabeça é. Se eu falaria muito isso com os meus amigos mais próximos, talvez seja melhor eu não falar, mas isso passa muito rapidamente pela minha cabeça, então não chega a contar como um filtro absurdo, né?
Mas eu não lembro onde que eu queria chegar com isso. Realmente eu não lembro. Ah, eu tava falando de sob pressão eu conseguia fazer as coisas, né? É, basicamente eu falei o que eu tinha que falar, na real. Que, que eu daria um jeito. Eu sempre dou. Que nem eu dei um jeito agora. E eu não sei quanto tempo tem de podcast. Eu não pretendo fazer mais de 1 hora e meia e coisas do gênero. Eu não sei, não vai ter dia fixo, data fixa, dia da semana fixo, não vai ter nada disso. Quando der vontade de falar alguma coisa, eu falo. Cara, eu queria linkar uma coisa. É um assunto um pouco nada a ver. É é uma coisa mais filosófica que eu penso. Ah, e antes que alguém venha falar, ah, mas essa teoria já existe. Ah, tal pessoa dos Estados Unidos já falou isso. Foda-se, eu não vi pessoa falando isso. E eu tenho isso desde quando eu era muito pequeno. Desde quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos. Não sei, foi na época que eu comecei a jogar World of Warcraft. Eu tinha 11 anos, porque foi em 2008. Eu comecei a jogar World of Warcraft em 2008, então foi quando eu tinha 11. Eu tenho essa teoria, tá? Então, não vem falar que você sabe quem fez a teoria, ou que você viu um gringo falando. Eu não vi, eu pensei isso. Se já existia, pô, foi coincidência, tá? Por que eu falei que eu jogava World of Warcraft nessa época e por que eu linko essa teoria com essa época? Porque eu sempre gostei muito de RPG, né? RPG tem. O MMORPG tem os NPCs. E uma coisa que eu ficava me perguntando sempre, enquanto eu tava andando lá com o HBK, que era o meu paladino, foi o primeiro paladino que eu fiz. Elfo sangrento, da Horda, sempre da Horda. Odeio Aliança. Enquanto eu tava andando com ele fazendo as missões, eu ficava me perguntando, cara, os NPCs, todos os outros bots, eles só existem enquanto eu estou lá, certo? Tecnicamente, como é que eu vou saber se o jogo tá renderizando ele naquele local, com aquelas falas, se não tem ninguém lá? Quem me garante que se não. Claro, MMORPG, eu tô falando do WoW, mas eu pensei isso no geral, tá? Em jogos single player também funcionaria. Se eu não estou naquela área, se não tem nenhum player naquela área, quem me garante que aquele NPC em específico simplesmente não tá lá, ou simplesmente aquele espaço inteiro é tipo um quadrado preto gigantesco que não tem literalmente nada e que aquilo só existe a partir do momento que eu chego perto dali. Aquilo renderiza a partir do momento que eu chego ali. Eu sempre tive essa curiosidade e um tempinho depois eu transportei essa teoria pra vida real. Cara, se você acredita em alguma coisa, se você acredita em Deus, ou se você acredita fielmente na ciência, ou coisas do gênero, você sabe, tecnicamente, que as coisas coexistem. Você acredita que as coisas coexistem ao mesmo tempo. Mas eu transportando essa teoria minha pra cá, cara, eu não acredito em nada. Eu sou ateu. Eu. Eu acho curioso, eu estudo muito as religiões e afins, mas isso não vem ao caso. Isso é um papo pra outro, pra outro podcast. Mas, cara, nada consegue me garantir que as coisas da minha porta para fora estão realmente acontecendo, tá ligado? E que, tipo, os barulhos não são simplesmente simulados. Ah, uma Matrix? Não. Eu acho Matrix exagero. Mas, por exemplo. Por exemplo é foda, né? Mas, por exemplo. A parada da realização. Pô, ó, eu já fui no parque. Cara,
nada me garante nesse exato momento. Nada, nada. Cara, tu pode mandar uma foto. A foto vai ser um retrato do momento que você estava lá. Nada que me garante que agora, nesse exato momento, o parque que eu gosto lá está existindo. Entendeu? A única prova concreta que eu posso ter é eu mesmo chegar, pegar o carro, ir lá e estar presente lá. E a partir do momento que eu chegar lá, nada me garante que a minha casa, o meu quarto, está renderizado, está... Porra, tô batendo aqui. Ele está renderizado, ele está lá como um quarto e não só um monte de borrão preto e que só existe quando eu estou naquele ambiente. Eu sei que é loucura, eu sei que é muita loucura, eu sei que pode nem fazer sentido. Mas isso é louco, porque nada pode me provar que eu tô errado a partir do momento e nada pode me provar que eu tô certo. Claro. Pera aí, vamos lá, vírgula. Provar que eu estou errado dá. Provar que eu tô errado dá, mas é numa lógica tipo, ah, você não é, você só é louco, você é só um retardado, você tá só viajando. Porque a gente tem, pô, bota uma câmera de segurança lá e vai para outro lugar e vê que lá tá existindo. Cara, a partir do momento que eu boto a câmera lá, você tá vendo uma imagem projetada, certo? Daquele local em tempo real. Que é tempo real, eu sei que é, mas você tá vendo uma imagem. Nada garante que a imagem está sendo simulada também, tá ligado? Nada garante que a imagem está sendo jogada pra você e você está vendo. Ah, daí só a minha mãe passa lá dentro. Pô, beleza. Mas ela só tá passando lá dentro porque eu estou vendo. Porque eu estou olhando aqui. Se eu não estivesse olhando pro meu celular, vendo a câmera do meu quarto, nada me garante que aquilo tudo estaria acontecendo, que aquilo tudo estaria existindo, que a minha mãe estaria passando por dentro, passando dentro do meu quarto ali e eu vendo aquilo. Entendeu? Isso tudo leva a uma outra teoria. Eu não sei explicar bem as coisas, tá? Eu pra vender filme, eu pra vender alguma coisa, sou horrível. Mas eu espero que eu tenha pelo menos passado os pensamentos que eu quero passar, né? Isso leva a uma outra teoria que é muito ligada a isso, que é a teoria do protagonista. Eu chamo de teoria do protagonista, né? Que, cara, cada um é protagonista da sua história. Então, eu tendo a achar que, por exemplo, existem várias realidades. Ou não é nem várias realidades, é várias histórias mesmo. Onde, por exemplo, na sua história, eu já posso ter morrido. Com um problema que eu tenho aqui, eu já levei uma pancada e morri. Ou sei lá, algum acidente que eu sofri, eu tenha morrido. Eu tenho ido pro hospital e morrido lá. Cara, eu nunca fui no hospital, nunca entrei no hospital como paciente, assim, tipo, nunca tive que fazer cirurgia, nunca tive que fazer nada, 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 zero. E eu acredito que isso só acontece porque eu sou protagonista da minha história e que os NPCs à minha volta podem morrer. Todos eles. Mas eu em si não morreria. Só acabaria a minha história caso eu quisesse. Não por velhice. Por velhice acabaria a história de qualquer forma. Mas daí você viveria a melhor história possível. Melhor história possível, né? Não morrendo, tipo, tomando um tiro, não morrendo de acidente ou coisa do gênero. Mas, por exemplo, vamos lá. Eu tinha um conhecido que ele cresceu comigo. Não vou dar nomes, obviamente. Mas que ele morreu num acidente de moto. Cara, na minha história, ele morreu num acidente de moto. E nessa teoria que eu tenho, ele, pra ele, na história dele, ele ainda tá vivo. Na realidade dele, ele ainda tá vivo. Ele nunca sofreu esse acidente, ele continua e tal. E, cara, eu posso ter sofrido um acidente de moto. Eu andei pouquíssimas vezes de moto, sempre, obviamente, eu nunca pilotei porque eu tenho um cagaço de moto. Mas, cara, eu tremia. Do começo, eu sempre tremi.
do começo ao fim. Cara, na realidade dele, eu posso ter morrido. Porque eu não sou o protagonista eu sou só um NPC pra ele. Entendeu? E essas e, porra, eu acho que eu não tô conseguindo pôr em claro exatamente o que eu quero dizer. Mas a parada é essa. Eu tendo a acreditar que eu vou viver até os meus, sei lá, 90, 80 anos. O que dá pra viver e morrer de causas naturais. Por eu não ser o NPC, por eu ser o protagonista. Você que tá vendo aí, você é o protagonista da sua história. Você tende a não morrer e morrer de velhice. E apenas os NPCs à sua volta morrerem de causas estranhas. Como por exemplo, cara, o maior erro de programação da vida é o indiano que morreu por causa de um meteorito na cabeça. Ele foi a única pessoa no planeta, que tem registro, claro, que morreu porque o meteorito caiu na cabeça dele. Cara, o meteorito, tipo, tinha esse tamanho aqui, se eu não me engano. Cara, esse tamanho. Claro, a velocidade filha da puta, né? Caiu lá na cabeça e pum, morreu. Cara, isso pra mim é simplesmente. Eu nunca conseguiria morrer assim. É só um NPC que consegue morrer assim, tá ligado? É histórias da vida, teorias da vida comigo. É... Eu acho interessante conversar sobre isso. Apesar de eu não estar conversando com ninguém, eu estar tendo um monólogo aqui, né? Mas eu acho muito interessante. Eu gosto de viajar nesses pensamentos. Ah, eu ainda vou aprofundar mais futuramente. Esse podcast aqui pode ter convidados. A gente conversar coisas aleatórias sobre a vida, sobre o mundo, sobre qualquer merda, jogo, qualquer coisa. E eu acho que seria interessante. Seria bem interessante. Ah, vocês perceberam que eu mudei até um pouco, tipo, eu virei a câmera, eu abaixei um pouco, eu tô mais jogado na cadeira. Isso tudo é proposital. Porque eu quero ter a sensação mais de conforto. Fazendo isso eu quero ter o conforto. Não que eu não tenha conforto quando eu jogo, quando eu tô fazendo live de outras coisas. Mas é que aqui, tipo, sempre depois, toda vez que eu acabo a live, eu desligo, eu encosto na cadeira, eu derreto na cadeira. Se eu tô conversando com alguém no Discord, eu pego o microfone, eu abaixo o microfone lá embaixo, onde eu fico com a cabeça levantada e fico conversando com fone, tipo, com o olho fechado, conversando assim. Cara, e é uma sensação muito boa, tá ligado? Obviamente eu não poderia fazer isso em live, porque seria muito estranho. Tipo, eu pensei em fazer deitado a parada, mas aí também seria um pouco desconfortável pra mim saber que tem pessoas me vendo deitado falando merda. Um dia eu faça isso só pelo exercício de fazer, tá ligado? Mas agora não. Agora eu quero continuar assim por um tempinho. Talvez num especialzinho aí. Cara, é que, pô, é ridículo pensar em fazer um especial, sendo que eu comecei hoje, tá ligado? Tipo, fazer um especial daqui a uma semana. Cara, ridículo. Tipo, caralho, muito ridículo. Mas é que semana que vem já é meu aniversário, tá ligado? Daí eu pensei em fazer, tipo. Pensei em fazer uma zoeirinha assim. Mas eu vou ver como é que vai ser. Mas não vai ser especial, vai ser só eu ia falar RPG, tá ligado? Tô acostumado. Vai ser só um podcast normal mesmo. Só que um pouco diferenciado por elementos diferentes. Inclusive, falar em elementos diferentes. Eu vou preparar uma lista aí de pessoas que eu quero conversar. Pessoas que têm canais, que não têm, que tem alguma coisa que eu acho interessante. Não que eu queira conversar sobre assuntos específicos, tá ligado? Porque, por exemplo, obrigado Moto, é nóis. Discurso de ódio. Por exemplo, o A Deriva, do Arthur Petri. Que inclusive é um dos caras que me inspira a fazer isso aqui que eu tô fazendo. Tiago Carvalho também. Principalmente o Arthur Petri no A Deriva. Ele chama a pessoa de um nicho específico
E ele conversa com aquelas pessoas daquele nicho, daquela coisa muito específica. Na real, que a maioria dos podcasts que chamam especialista em alguma coisa, eles conversam muito daquele tema. Cara, eu quero, por exemplo, vou dar um. Vou jogar aqui, tá? Por exemplo, o Cake. O Cake, ele é filho de açougueiro, então ele manja das paradas de açougue e tal. Se eu chamar ele pra vir pra cá, eu vou querer saber. É porque o Cake não é nada, tipo. Ele não tem uma profissão específica, ele não é, tipo, um doutor em alguma coisa, ele não é coisa. Mas imagina que ele fosse açougueiro. Vamos classificar o Cake como açougueiro. Eu vou trazer o Cake aqui, eu quero falar sobre as paradas de açougue e tal, só que de uma outra visão. E a gente também não vai ficar preso só nisso. A gente já fala de um monte de coisa. Até porque a gente é amigo, a gente conversa por um monte de parada. E eu queria que esse assunto, claro, não exatamente como a gente conversa, porque a gente não vai ser, não pode ser cancelado, né? Não que eu tenha medo de ser cancelado, eu tô cagando. Até porque eu não tenho patrocínio, não tenho nada. Mas é por ética mesmo, sabe? Manter uma postura decente aí e falar coisas não muito pesadas com ele. Sobre, cara, variedade. Cara, eu queria muito saber a opinião dele sobre. É que eu já faz um tempinho já que eu falei com ele, mas eu não lembro exatamente da resposta dele. E eu nem sei se ele comentou alguma coisa em cima. Mas, tipo, o que ele acha da teoria do NPC que eu acabei de falar, sabe? Seria um assunto interessante de conversar com ele, porque é uma parada que a gente não conversa normalmente, eu e ele. Mas eu sei que pelo estilo da nossa conversa levaria a uma infinidade de outras coisas e, cara, sei lá, a gente acabaria em capivara, sei lá, qualquer coisa do gênero. Entendeu? Uh, bom, acho que eu falei que eu tinha que falar desse nicho aí. Então eu vou trazer sim streamer, vou trazer amigos. Cara, sei lá se por muita. Não, eu não vou falar. Eu não vou nem dar ideia do que eu ia falar, porque senão o pessoal vai encher o saco. Mas eu vou trazer várias pessoas diferentes, tá? Eu vou tentar pelo menos. Cara, tipo assim, eu tenho curiosidade de trazer o meu vô pra falar, tá ligado? Cara, o meu vô tem uma empresa de água, né? Ele vende água e tal. Há muitos e muitos anos, ele é conhecido aqui na região. Cara, eu acho que ele nunca pensou em falar, em conversar sobre como foi montar isso, como foi fazer as paradas, o pensamento que ele tinha, o pensamento que ele tem agora. E eu e ele conversarmos, tipo, pararmos e conversarmos mesmo sobre coisas aleatórias. Porque quando a gente senta pra conversar normalmente, é uns assuntos muito específicos, a gente não conversa muito. A gente, por exemplo, cara, é uma coisa muito aleatória. Quem fez eu gostar de séries e coisas assim foi meu avô. Foi ele que me apresentou. Cara, isso é muito loucura. Foi ele que me apresentou The Walking Dead. Quando tava lançando o primeiro ou segundo episódio. Ele chegou. Oi, Ian, vem aqui ver o um negócio. É legal, tu vai gostar. Cara, foi ele que me mostrou The Walking Dead, tá ligado? Claro, depois do The Walking Dead ficou uma merda. Eu acho que nem ele parou de acompanhar também. Mas, cara, é o meu avô, tá ligado? É. Eu acho que seria incrível conversar com ele sobre essas coisas. Por exemplo, ele gosta muito, até hoje ele gosta muito de filme de faroeste. Toda hora que eu vou lá, eu vejo ele vendo. Cara, ele é muito fissurado, tá ligado? Ele gosta muito disso. Ele gosta pra caramba, por exemplo, de John Wick. Eu quero muito, dia 23 desse mês, e ver John Wick com ele no cinema. Porque eu vi junto com ele o 1, daí depois ele viu o 2 e o 3, eu vi sozinho também o 2 e o 3. Mas, cara, eu vi em sequência, tá ligado? E eu fiquei muito empolgado, e eu acho que ele também tá empolgado pra ver o 4, porque eu falei pra ele, ele não sabia que lançou o 4 esse ano, ele ficou empolgado. Cara, eu nem sei qual que foi a última vez que ele foi no cinema, tá ligado? É sério, tipo, meu avô não tem o costume de ir no cinema, ele não tem o costume muito de sair, assim, de casa.
Então eu acho que levar ele no cinema pra ver um negócio que ele gosta, assim, eu acho que vai ser interessante, vai ser uma experiência interessante. Cara, inclusive, depois dessa experiência, depois do dia 23 que eu for lá, eu vou querer fazer um podcast aqui pra falar como que foi essa experiência, tá ligado? Falar como que foi ver essa coisa se realizando. Porque eu acho que desde quando eu era pequeno, cara, eu nunca fui no cinema com meu avô. Eu nunca vi ele indo no cinema. Nunca. Eu sei que ele já foi quando ele era mais novo e tal, mas desde quando eu me conheço por gente, eu nunca. Ele nunca comentou sobre cinema, né? Ele nunca foi, ele nunca falou que ia, nunca convidou pra ir nada. Então, cara, eu mesmo tomei iniciativa, convidei e vai ser legal. Bom, cara, eu vou ver quanto tempo tem de live. Quanto tempo tem de live, não, né? De podcast. 41 minutos. Estamos a 6h15 do dia 2 de março. Cara, eu vou abrir aleatoriamente uma notícia e eu vou ler, simplesmente. Uma notícia. Só pra ver se tem alguma coisa legal. Só pra dar uma diferenciadinha, tá ligado? Normalmente tem bastante notícia quando eu abro o Opera no meu celular. Então vamos ver. É... Primeira notícia. As melhores praias. Não, é complicado, né? É... Gloriosas excursões que você pode fazer em viagens. Porra, complicado, né? Mistérios 30. A fundação do Egito Antigo. Cara, não vai ter. Complicado, né? Complicado, né? Eu vou clicar nessa notícia aqui só pra ver, mas olha, eu acho que não vai dar certo. Vamos lá. É... O Ministério do Egito de Turismo, junto com as antiguidades de Hamed, deve ser o nome de uma cidade, descreveram a descoberta que se trata de 4.500 anos atrás. Hum, Eles descobriram que muitas coisas que falavam sobre a pirâmide de Khufu são mentiras, porque elas têm cerca de 30 metros a mais. Eu só li a manchete, tá? Eu não li. E agora eu tô lendo de primeira aqui o que tá acontecendo na notícia em si. Ah, tá, entendi. Basicamente, os arqueologistas descobriram que ela tem 4.500 anos a mais do que elas achavam que se achava que tinha. Pois eles descobriram 30 metros a mais. E esses 30 metros a mais provam que tem mais 4.500 anos do que eles achavam que era antes. Que não falam quanto que é aqui. Ou fala, eu não cheguei lá ainda. Estão publicando as descobertas. A descoberta foi feita oficialmente ontem. Tá. Botaram umas fotos no. Ó, aqui tá datando algo em torno de 2.509 a 2.483 antes de Cristo. Tá, isso não é interessante. Isso definitivamente não é interessante. E sobre o Brasil? Tem coisa sobre o Brasil? Tudo alvivex aqui, tá?
Vamos ver. Ahn, Cara, a maioria das minhas paradas aqui é tudo que eu não quero saber, tá ligado? Agora. Vamos lá. Ahn, Yuji Naka, criador de Sonic, admite culpa no escândalo da Square Enix. Não sei se isso é interessante. Eu vou ver se isso é interessante agora. O co-criador de Sonic the Hedgehog admitiu sua culpa na participação de um esquema de negociação na Square Enix. De acordo com as informações divulgadas pela emissora japonesa nesta quinta-feira, Naka segue a investigação do Tribunal Distrital de Tóquio. Durante o julgamento, quando apresentadas as acusações, confessou que todos os crimes cometidos no processo, ou seja, obteve informações privilegiadas na Square Enix para investir em ações e ganhar dinheiro em cima disso. Ah, entendi. Supostamente uh, 20 mil dólares. Porra. Não, tá certo, tá errado e tal. Pô, mas 20 mil dólares? Eu tava achando que era milhões, tá ligado? Eu já tava achando que ia vir, tipo, notícia, porra, 1,5 milhão de dólares botou no bolso, tá ligado? Porra, 20 mil, pô, é bastante, é bastante. Tá errado, mas porra. Ó, daí a matéria acaba perguntando. E você, ficou surpreso com essa atitude? Não, porra, isso acontece, isso é normal, acontece sempre. Não era pra acontecer? Não era. Acontece, cara. Vamos pra entretenimento. Vamos ver entretenimento aqui. Entretenimento. Rolling Stones. Hellboy, protagonista definido. Novo álbum do Ed Sheeran, não. Banido do Oscar, Will Smith sobe no palco pela primeira vez após tapa. Isso é interessante, isso eu quero ver. Ahn, Obra-prima de Kandinsky é leiloada por cerca de 233 milhões de reais. Caralho, uma obra. Abre também, quero ver o que isso aí vai acontecer. O que vai acontecer nessa notícia. Ahn, Putz. Porra, BBB, velho. Só tem BBB aqui, cara. Vanessa Camargo fala do julgamento. Puta que pariu, chato. Chato. A peculiar homenagem do príncipe William à princesa Diana. Isso aqui eu quero ver, isso aqui é interessante. Tá, vamos ver. Legal, a primeira notícia que eu queria ver não tem. Tiraram do ar. Obrigado, UOL, sempre competentes, como sempre, né? Muito obrigado. Vamos lá. Obra-prima de Kandinsky é leiloada por cerca de 233 milhões de reais em Londres. Pintura arrematada por valor recorde. Pertencia a uma família judia cristã. Não, judia alemã. Assassinada pelos nazistas. Olha que loucura. Pintura feia da porra.
A obra-prima de Kandinsky, Murnau Mikrichu, que pertence, foi recuperada no ano passado por seus herdeiros e foi arrematada por 45 milhões de dólares. No caso, 233 milhões de reais, tá? Em 1910, o pintor russo retratou a cidade alemã, Murnau, com seus telhados íngremes e torre de igreja cercada por picos dos Alpes da Baviera. TV escala, fundador oriental. A casa do... Tá, eu achei que seria um pouco mais interessante. Opa, isso aqui é interessante. O casal judeu estava imerso na vida cultural berlinense dos anos 20 e convivia com personalidades como os escritores Thomas Mann e Frank Kafka e o físico Albert Einstein. Esperamos muito aquelas fic, mas ok, se tá dizendo que é verdade, eu tô acreditando por enquanto, vamos lá. Tá, isso aqui é pesado, não vou ler, não precisa. Não, era só isso mesmo. Não teve mais. Vamos lá. A peculiar homenagem do príncipe William à princesa Diana. Eu não vou ouvir o áudio, mas vamos lá. A família real é conhecida por sua elegância em qualquer ocasião, mas recentemente o príncipe William chamou a atenção ao usar um acessório de maneira diferente. Tá? O Duque de Cambridge fez uma visita ao National Maritime Museum na Cornualha. Cara, é Cornualha mesmo o nome da parada. Ok. Ao lado de Kate Middleton, usando 2 relógios, um em cada pulso. Tá. Oh, que diferentaço. Um deles, foda-se o nome, o Jaiminho, um smartwatch de corrida, tá? Enquanto o outro, o Jutâncio, tô dando nomes aleatórios, tem um valor sentimental para o príncipe. Afinal, foi um dos presentes que a sua mãe, princesa Diana, lhe ofereceu antes de morrer. Vai lembrar, Diana também foi vista usando 2 relógios, porém no mesmo pulso. Em um jogo de polo em 1981. Essa é a notícia. Essa é a notícia. Ok. Ok. Eu jurava que havia alguma coisa bem mais interessante. Eu ainda. Eu não sei porque eu ainda fico esperando alguma coisa de jornalista, tá ligado? Assim, eu sei que existem jornalistas bons e tal, que trazem coisas decentes. Mas, porra, quando uma pessoa aleatória vem e fala, pô, sou jornalista, a credibilidade que ela já não tinha comigo vai ser destruída. Até ela me provar que ela é uma. Claro, as pessoas não precisam se provar, né? Pra mim. Mas até ela provar que ela realmente não é uma pessoa que escreve matérias como essa, que eu acabei de ler, eu não consigo respeitar uma pessoa assim. Uma pessoa que diz que é jornalista e faz umas paradas assim, sabe? Enfim. Às vezes eu que sou chato e isso dá clique pra caralho. Tipo, porra, ele tá com 2 relógios no pulso, um em cada pulso. Caralho, que notícia interessante. Às vezes eu sou só chato mesmo. Cara, a chance de eu estar errado nesse esquema todo é grande, tá ligado? Mas, pô, se eu sou errado
nessa questão, eu fico muito feliz em estar errado. Eu não quero estar certo. Eu não quero ver uma matéria dessa e aplaudir, tá ligado? Porra, que matéria incrível, tá ligado? Não quero, não tem interesse. Eu vou tentar mais uma, pelo amor de Deus. Não é possível que não vai ter uma coisa interessante. Ciência, vamos tentar ciência aqui. É. Opa, aqui ó. Sono irregular aumenta o risco de aterosclerose e doença cardiovascular. Ainda não sabemos os fatores que mais afetam o declínio cognitivo. Gosto. Vamos ver. Tá, é só isso? Tá, são os principais. Tá bom, beleza. Vamos ver outra área aqui. Outra área. Tecnologia, não. Viver, não. Cara, por que não tem uma aba de política aqui, velho? Seria muito mais interessante se tivesse uma aba de política. Não tem. Tá bom, ok. É a vida. Eu gosto de comentar política, eu acho interessante. Mas não. Sei lá, notícia. O que vai ter em notícias aqui? Opa! Cara, essa aqui. Não, acabei de saber onde é que tem notícia de política. Cara, perfeito. Eu quero muito comentar sobre isso. Mas eu tô abrindo as paradas ali. Tô abrindo as paradas ali. A gente vai vendo depois, tá ligado? Ah, aquilo ali é incrível, mano. Outra aqui. Tá bom já. Tem quatro ali em cima. Vamos lá. O sono irregular aumenta o risco de aterosclerose e doença cardiovascular. Vamos lá. E lá vamos nós tratar mais uma vez da importância do sono e equilíbrio do organismo. Cara, se tem uma coisa que eu não tenho, é o sono muito bem regulado, dormir as 8 horinhas e tal. Ou eu durmo muito mais, ou eu durmo muito menos. Tipo, eu não consigo dormir, não sei vocês, mas eu não consigo dormir 8 horas todos os dias. Pra mim isso é beiro impossível. Claro, eu tô falando exatamente 8 horas, mas tipo, 7 horas entre 7 horas e meia e 8 horas e meia eu não consigo, tipo, ou eu durmo tipo 10 horas ou eu durmo 4. Acaba de sair do forno um estudo da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Nunca ouvi essa faculdade, mas tudo bem. É confiável. Mostrando o risco. Tá, vamos lá. A qualidade do sono é medida não somente pelo número de horas e quantidade de interrupções, como também leva em conta a variação do horário em que se vai para a cama, regularidade. Isso que é interessante. Ó, a regularidade é a chave. O ideal é sempre dormir no mesmo horário. De preferência não muito tarde. Mas tipo assim, basicamente ele tá dizendo que se você, tipo assim, a pessoa que trabalha de madrugada ou a pessoa que funciona melhor de noite. Cara, eu funciono muito melhor de noite. Eu consigo fazer muito melhor, eu penso melhor de madrugada, eu penso melhor de noite. Então, se for pra eu dormir à tarde, é pra sempre dormir nos mesmos horários, se conseguir, claro. Daí é que ele deu uma ideia. Uma meta boa seria desligar às 11 da noite e se levantar às 7 da manhã com disposição. Legal? Se eu conseguisse fazer isso, tipo, e acordar, sei lá. É que eu não gosto, eu não gosto de dormir de tarde. O meu horário ideal era fazer as lives de madrugada. Tá? O meu horário ideal. Mas eu tenho uma sensação que não dá bom fazer live assim de madrugada. Live de jogo e coisa assim, sempre aparece gente. Sempre vai ter
os caras com insônia e tal que vão aparecer. Mas, sei lá, eu nunca senti a mesma vibe do que fazer a parada de tarde, sabe? De tarde, mais à noitezinha. A noite ainda é um horário bom. Mas de madrugada em si, eu gosto. Mas não de fazer em live em si. Mas quem sabe um dia eu vou testando, vou fazendo as paradas aí. E faça de madrugada também. Vamos lá. O estudo acompanhou 2.032 participantes norte-americanos com idade média de. Eu tô falando aqui, mó empolgado, dizendo que o estudo pode me dar razão em algumas coisas e tal. Eu tava feliz até ler isso. O estudo acompanhou 2.032 participantes com idade média de 69 anos. Quer dizer que isso é pra idoso, porra? Mano, daí cagou já. Pra mim, perdeu credibilidade total. Mas enfim. Entre 2010 e 2013, todos usaram um dispositivo de pulso que detectava quando se estavam acordados ou dormindo. Também fazia um diário de sono durante 7 dias consecutivos e submetiam a polissof, polissonografia, nem sei o que é isso. Exame que mapeia distúrbios de apneia noturna. Os indivíduos com padrão de sono irregular, idosos, né? Lembrando, indivíduos idosos, eram os que apresentavam com maior frequência o quadro de depósito de cálcio nas artérias, idoso, coronárias e de placas obstrutivas nas carótidas. Cara, eu nem entendi o que tá falando aqui, mas tudo bem. Os cientistas constataram uma condição de aterosclerose lá, que eu já tinha falado, sistêmica, tá? Além de estreitarem as artérias, reduzindo o fluxo sanguíneo e transporte de oxigênio e nutrientes para o organismo. As placas podem se romper e criar coágulos que vão bloquear os vasos, provocando um infarto ou acidente vascular. Tá, mas porra, idoso é muito mais fácil ter esse tipo de problema, tá ligado? Não que jovens não tenham, mas idoso é muito mais fácil. Porra, se desse uma média de idade de 30 anos, eu aceitava, tá ligado? Eu tô chegando perto dos 30. Eu queria. Não. Mas eu tô chegando perto dos 30. Mas o cara mete idade média de 69. Porra, é de fuder, tá ligado? Eu devia ter arrumado o óculos antes? Deveria. Agora tá simplesmente zoado a visão aqui. Eu simplesmente não consigo enxergar nada com o óculos. Mas tudo bem. Vamos lá. Tá uma merda. Eu vou ficar sem óculos. Se acostumem aí. Depois tem que lavar o óculos. Não que esse programa vai ter muito mais tempo de duração, né? Vamos lá. É que eu não consigo ler assim, né? Complicado. Para a epidemio... Eu não consigo ler. Vamos lá. Agora é melhor. Para a epidemio... Daí é problema cognitivo. Epidemiologista. Full. Professora da Faculdade de Medicina da universidade e principal autora do trabalho. A qualidade do sono tem que ganhar prioridade nos consultórios e ambulatórios. Tá, quase todas as funções estão em batimento cardíaco, pressão. Chato. O sono fragmentado e curta duração pode render hipertensão, obesidade, diabetes. Cara, era pra eu estar uma baleia então, velho. Eu acho que eu não tenho um sono decente, tipo, constante faz muitos anos. Cara, então era pra eu ter uma. Tá. Eu esqueci que eles estão fazendo teste com idoso. Mas. Porra, eu queria dar uma engordada, tá ligado? Eu queria ter mais massa. Eu faço tudo isso aí e não tem esses problemas que ele tá falando aí.
Claro que não é a maioria das pessoas que vai ter. Não é sobre mim a parada. Mas eu queria dar uma engordada, assim, tipo, se sono ruim faz eu engordar, dá a receita aí, pô. Enfim, não, ruim. Cara, é tudo sobre velho! A outra notícia também é sobre velho, mano. Ainda não sabemos que fatores cognitivos afetam o nosso declínio quando envelhecemos. Eu não quero saber. Foda-se. Vamos lá. Isso aqui é uma notícia incrível. Quando eu vi, eu não acreditei. E eu só mandei um This is Brasil, bro. Cara, isso aqui é simplesmente o suco do Brasil. É a nata do brasileiro isso aqui. Senadores. Aqui no Brasil mesmo. Senador. Você votou aí pra senador e tal. Eles vão trabalhar apenas 3 dias. E depois ter uma semana de home office. Vamos lá. O Senado decidiu essa semana mudar o esquema de trabalho dos parlamentares e liberar os senadores para trabalhar em casa uma semana por mês. A decisão saiu após uma reunião entre o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, com as lideranças da casa. A proposta prevê as sessões dos senados não deliberativas, aquelas que não obrigam e não contam falta aos senadores, devem acontecer às segundas e sextas-feiras. Ok? Já as sessões de votações de projeto de plenário vai acontecer na terça e na quinta. As terças e as quartas, as sessões serão realizadas a partir das 16, com um debate dos senadores a partir das 2, das 15, das 14. Já as quintas, as votações começarão às 10 da manhã. Caralho, primeiro horário de manhã que eu vejo. Parabéns. Estão trabalhando pra caralho. Após a reunião dos líderes, as comissões também devem ser realizadas terças e quintas. E depois disso, eles terão uma semana de home office pra fazer porra nenhuma em casa. E o período será da última semana de cada mês. Bom, eles vão ganhar férias aí em casa por uma semana, todo mês. Já pensou você que trabalha? Você trabalha todo dia aí, suas 8, 12, 10 horas por dia. O seu chefe chega e fala que a partir de hoje, toda última semana do mês, você pode fazer o trabalho de casa. Pode ficar lá de boa. E grande parte das vezes você só começa a partir. Você tem o seu horário normal, mas você só começa a partir das, sei lá, das 4 horas da tarde. Daí você faz das 4 às 8 ali um home officezinho meia boca e tá de boa. Por uma semana. É basicamente umas férias, né? Ao meu ver, claro. É isso. Os caras vão trabalhar 3 dias na semana, durante 3 semanas, e na última semana eles trabalham em casa. É isso. E você continua se matando aí pra trabalhar as 8 horas todo dia. E pau no seu cu, porque é assim que funciona. Achei deveras inteligente. Da parte dos senadores, claro. Vou virar senador. É isso. Meta de vida, virar senador. Ganhar um cargo por 8 anos pra trabalhar 3 dias por semana. Ganhando, sei lá, 30 pau é o que eles ganham? 30? 40? Não chega a dar 40, se não me engano. É 30 e pouco. Razoável, né? Razoável. Razoável. Puta que pariu. Tá. Câmara aprova aumento de número de vereadores em São Pessoa, em João Pessoa. Eu nem sei onde fica o João Pessoa. Paraíba?
Por que eu tô lendo isso? Não, não me interessa, mas tudo bem. Mas é engraçado. A Câmara Municipal de João Pessoa aprovou nesta manhã de quinta-feira a proposta de lei do aumento de 2 vagas na função de vereador. Porque precisa pra caralho, mais 2 vereadores. Mais 2 pessoas pra pegarem mais dinheiro e gastarem muito bem o seu dinheiro, que você contribui com os impostos. Com certeza aquelas 2 pessoas a mais que eles vão botar lá vão saber manipular o seu dinheiro da melhor forma possível. Pode confiar que é o governo do Brasil. É, tamo fudido mesmo. O que eu mais tô interessado é saber se João Pessoa é na Paraíba mesmo. É, Paraíba. Acertei, cara. É isso. Porra, aqui é geografia, porra. Aqui é geografia. Mano, falar em geografia, aproveitar. Eu vou parar com essa porra aqui. Não quero mais ler notícia, eu tô bem. Até porque eu tô de óculos. Quer dizer, eu tô sem óculos, então sem óculos eu não vou conseguir ler porra nenhuma. Mas, cara, só nessa reta final aqui, sobre geografia, eu quero comentar algumas coisas que eu lembro que aconteceram. Como, por exemplo, eu não lembro exatamente quem é, velho. Eu não lembro nome. Eu não ia falar também se eu lembrasse, mas foi algum amigo meu que a gente tava numa puta conversa sobre sobre Roma, sobre o Império Romano, sobre as coisas que estavam acontecendo ali naquela época. E o maluco mandou a braba máxima, que eu acho que eu nunca ouvi algo nesse nível. O cara mandou simplesmente: pô, mas como que a França brigava com a Itália se a França é a capital da Itália? Mano, eu botei as 2 mãos na cabeça e eu fiquei uma meia hora rindo, mas rindo, tipo, descontroladamente. Mas não era por causa da burrice extrema, é por causa do desespero que eu senti por ele ter falado com uma convicção muito grande, tá ligado? O maluco mandou na convicção que França era a capital da Itália. Mano, eu vou falar o que pra uma pessoa dessa? Tipo, eu só. Eu só tava rindo descontroladamente. Só isso. Simplesmente isso. Eu acho que essa foi a maior aberração geográfica que alguém já falou pra mim. Tipo assim, porque o pessoal confunde oriental com ocidental. Tipo, Japão ocidental, tipo, do ocidente. Não, porra. Tá, eu até passo um pano pra esse tipo de erro, porque é um erro bem normal. A pessoa não sabe aonde, até que parte fica o ocidente, até que parte vira o oriente e tal. Beleza, ok. Isso aí é erro que dá pra tolerar. Mas, tipo assim, erro de geografia no Brasil, tipo, você como brasileiro errar a geografia do teu país, dependendo do cara, eu não consigo passar pano. Eu acho feio errar a geografia do Brasil. Eu vou assumir que eu não sou o maior conhecedor da geografia brasileira, mas eu sei os estados, eu sei a maioria das capitais. Beleza? Cara, tem gente, principalmente São Paulo pra cima, que acha que, tipo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina é a mesma coisa, tá ligado? Eles chamam os catarinenses de gaúcho. Eu fico tipo, puta merda, hein? Puta merda, hein? Tipo. Tem um corte do Flow que é muito bom. Que é quando. Vocês provavelmente já viram. Que é quando o Murilo Couto tá no Flow, lá o Monark tá lá ainda. E ele fala pra eles que ele é de Belém e tal. E os caras confundem, o Igor e o Monark confundem. E ele fala, não, pô, ele é nortista e tal, que ele é do norte e tal. Belém do Pará é do norte, não é nordeste e tal. Daí, cara, eles falam.
2 minutos depois, um minuto depois, ele fala, o Couto fala, pô, esqueci, não pode falar do Nordeste aqui, vocês tiveram um problema e tal. Daí ele fala, pô, eu também tive problema lá com o pessoal do Nordeste, complicado. Daí o Igor fala, pô, mas tu não é nordestino, pô. Cara, a cara de indignação do Murilo é muito boa. Que ele fala, caralho, eu acabei de falar que eu sou nortista. Eu sei que pra você tudo é a mesma coisa. Mas eu acabei de falar, tá ligado? Cara, e é isso que eu acho incrível. Esse corte pra mim, toda vez que eu vejo eu dou risada. Porque é muito bom. É muito, muito bom. A falta de geografia é muito bom. Causa momentos cômicos. Às vezes é desesperador. Porque tem coisas que você tem que saber, tá ligado? Coisas que. Cara, é tipo assim: o mínimo de uma pessoa bem instruída é você saber geografia, pelo menos da onde você tá, né? Pelo menos da região próxima de você. E não cometer erros grotescos como esse. Mas eu acho interessante, eu acho interessante. Eu acho legal que existam pessoas que cometam esse erro. E, detalhe, Igor, Monark, são pessoas muito bem instruídas. Eles não são burrões. Eles não são, tipo, pessoas de baixa escolaridade. Não, os caras são. Os caras são inteligentes, eles têm nível. Eles são considerados pessoas mais inteligentes. Daí a pessoa fala, o Monark é burro, não sei o que. Cara, não. Você chamar o Monark de burro, você tá sendo muito burro. Mano, com menos de 30 anos o cara já era milionário. Ninguém burro consegue fazer isso. Geria as coisas como ele geriu. O Monark não é burro. O Monark pode ter ideias bizonhas, estranhas. Ele pode não saber defender com as melhores palavras as ideias dele. Mas burro ele não é. Cara, não é tipo questão de querer menosprezar uma pessoa ou não. Mas a pessoa que me fala, pô, o Monark é muito burro. E eu pergunto, tá, por que você não tá com grana pra caralho? Por que você não tá com milhões no banco? E ele tá, sendo que ele é burro. Era pra ele não ter nada. É pra ele não tá bem de vida e você tá, porque você é inteligente, né? Se você tá chamando ele de burro, quer dizer que a sua opinião se eleva a dele, naquele aspecto pelo menos. Então quer dizer que você é inteligente. Se você é inteligente nesse nível, não era pra você estar com muito dinheiro? Fazendo dinheiro rápido, fácil? Tipo assim, eu sei que é um argumento meio bosta, tipo, então quer dizer que uma pessoa mais pobre que o Monark não pode chamar ele de burro? Cara, pode. Mas é que o teu argumento pra chamar ele de burro é burro, normalmente, entendeu? O teu burro, que tu chama ele de burro, tu meio que generaliza, tu pega a parte que você quer da palavra burro, a simbologia que você quer dar pra ela, e você chama o Monark de burro. Mas ele não é não, cara. Desculpa, eu queria ser burro que nem o Monark e ter as paradas que ele tem, tá ligado? O cara, ele só tem. A única coisa que ele tem opiniões estranhas e ele defende elas muito mal. É só isso. É simplesmente só isso. Mas enfim, eu acho que já falei bastante. Pro primeiro programa, eu acho que tá bom já. Eu não sei quanto tempo tem de live, cara, eu tenho que perder a mania de falar live, né? Eu não sei quanto tempo tem de podcast, mas eu acho que deu pra discorrer bastante do que eu penso de um futuro possível da onde vai rumar esse podcast, pra da onde ele tá, da onde ele vai. Eu li notícias, esse negócio de ler notícias, eu acho mais interessante com um convidado. Sozinho, eu acho as coisas muito chatas. Eu acho as coisas muito. Porra, que inútil, tá ligado? Mas se o cara tem uma opinião diferente e ele vê por um aspecto diferente, se ele tem uma visão diferente daquilo, eu acho que vai agregar muito mais do que só eu aqui, né?
Então, eu acho que esse negócio de esse quadro de ler notícias é, aleatoriamente, assim, eu acho interessante. Eu acho que com o convidado vai melhorar mais. Mas bom, eu não vou deixar recado de final de podcast, não tem nada pra falar não. Só saibam que vai ter uma certa. A única frequência que eu prometo é ter um por semana. O dia que vai ter, não faço a menor ideia. Mas um por semana com certeza vai ter, tá? É... Não tem como eu avisar antes qual convidado que vai ser, quem vai ser. Eu também tenho preguiça de fazer isso, de ficar anunciando. Eu acho muito mais legal é, criar-se um público que está ali pelo papo e pela vibe que a gente transmite e não pela pessoa, tá? Não pelo que a gente vai falar. Até porque vai ter um assunto base do porquê a pessoa foi traga aqui, mas é só tipo uma introdução. Vai ser tipo o primeiro assunto. Daí depois, cara, a gente vai viajar como se. Mesmo se a pessoa não for amiga próxima minha, vai ser. Eu vou viajar na conversa como se fosse, sabe? Como se fosse amigo íntimo, como se fosse amigo que eu conheço há anos e anos e anos e eu vou tentar desenrolar a conversa da maneira mais natural possível. E cara, vai para um caminho absurdo, vai para caminhos não ortodoxos aí que a maioria não vai concordar, mas cara, é um caminho natural. É um caminho que se eu converso muito tempo com uma pessoa, é o caminho que as coisas normalmente tendem a tomar, tá? Então é isso. Às às 6h56 do dia 2 de março de 2023, vou encerrando então o primeiro programa Sorria e Acene, um novo quadro aqui do canal, que vai ser um quadro à parte, né? Um podcastzinho tranquilão. Muitas vezes só eu, outras vezes com convidados, mas com um cenário um pouco diferente. Na verdade eu só virei um pouco a câmera, baixei, mas enfim. É pra ser bem mais relaxado mesmo, pra ser bem mais tranquilo, pra passar uma vibe mais tranquila mesmo. Esse é o intuito. Belezinha? Valeu todo mundo que acompanhou, todo mundo que ficou aqui até agora. Nos vemos semana que vem. Valeu, falou e até a próxima.